Era um dia incrivelmente bonito na Chapada Diamantina. O vento passava devagar pelos morros, fazendo com que o capim dourado balançasse como se estivesse acenando para quem chegava. Estávamos caminhando por uma trilha no Vale do Capão, mas aquela não era uma viagem comum. O ano era 2020. O mundo enfrentava o ápice da pandemia de Covid-19 e estar ali, isolados na imensidão da natureza, era tudo o que precisávamos. A caminhada já durava algum tempo. O sol não estava forte, mas o caminho era longo. Às vezes a gente passava pela sombra de árvores tortas, outras vezes só tinha um campo aberto até onde os olhos conseguiam enxergar. Escutávamos o barulho dos nossos passos nas pedrinhas, o canto dos pássaros e, de vez em quando, o vento soprando forte nas frestas do vale. O meu filho adorava aquilo. Ele dizia que parecia que a natureza estava conversando com a gente. Depois de algumas horas de caminhada, chegamos perto de uma cerca de arame. Era uma cerca velha, meio torta, daquelas que parecem existir ali desde sempre. Mas tinha uma coisa estranha, muito estranha. Pendurada em um dos fios, balançando com o vento, havia uma máscara cirúrgica descartável. Estava suja, meio amarelada, coberto pela poeira da trilha. Não parecia ter sido deixada ali há pouco tempo. O Léo parou na hora. Ele olhou para mim e perguntou: "Pai, quem trouxe uma máscara até aqui?" Eu também achei aquilo estranho. A trilha era longa e não tinha movimento. Não tinha casas por perto, não tinha cidade, não tinha hospital, não tinha absolutamente nada. Só morro, vento e silêncio. Aquela máscara ali, balançando devagar, foi naquele momento que percebi que o cansaço ameaçava tomar conta do Léo para as 2 horas de caminhada que ainda tínhamos pela frente. Então, decidimos jogar o jogo da imaginação. O Léo foi o primeiro a inventar. Com os olhos brilhando, ele disparou. Eu sei, foi um cowboy. Eu dei risada e perguntei: "Um cowboy na Chapada Diamantina?" E ele, cheio de certeza: "Claro, ele estava procurando um boi fujão." Na cabeça dele, a cena já estava pronta. Um vaqueiro montado em um cavalo castanho, com um chapéu grande e botas de couro. Ele vinha atravessando serras e vales. Só que, como estávamos em plena pandemia, até mesmo os cowboys precisavam usar máscara. Durante a perseguição ao boi, o cavalo passou correndo rente à cerca. O vento bateu forte, a máscara voou do rosto dele e ficou presa no arame. O cowboy nem percebeu, continuou correndo até desaparecer atrás das montanhas, e a máscara ficou ali, esperando a gente encontrar. Nós adoramos a ideia, e agora era a minha vez, então eu disse: "Gostei, filho, mas acho que tem algo ainda mais estranho por trás disso." Apontei para o céu e falei: "E se isso não for uma pessoa comum, e sim um cientista?" Ele arregalou os olhos na hora. Comecei a contar para ele que existia um laboratório secreto escondido em cavernas profundas na Chapada Diamantina. Nele, cientistas estavam estudando uma planta rara que só crescia ali e que poderia curar muitas doenças, mas eles precisavam manter sigilo absoluto. Por isso, viajavam de helicóptero no meio da noite. Eles desciam, pegavam a amostra perto da trilha e voltavam para o helicóptero. Eles sempre estavam usando luvas e máscaras e um traje especial. Nessa noite, quando ele voltou para próximo do helicóptero, o vento das hélices girando arrancou a máscara do rosto dele, que saiu voando e prendeu ali, naquele arame, ficando ali esperando a gente encontrar. A máscara continuava ali, balançando com o vento, parecia até escutar a nossa conversa. Então, a Maia teve a ideia mais fantástica de todas. Ela olhou para nós e disse: "E se não tivesse sido humano? E se foram alienígenas?" Aí a história ganhou outro nível. Imaginamos juntos um disco voador pousando silenciosamente ali durante a noite. Os extraterrestres estavam estudando a Terra e tinham observado que todos os humanos usavam máscara naquela época. Eles não sabiam exatamente o motivo, então um deles resolveu experimentar. O problema é que, como ele tinha 3 narizes e 4 antenas, a máscara não encaixou direito. Quando ele saiu da nave, o vento da chapada bateu forte, a máscara escapou e prendeu na cerca. Os aliens entraram em pânico achando que tinham perdido parte do disfarce humano. Correram de volta para a nave e partiram para o espaço. Deixaram ali aquela máscara como a única prova de sua visita. Olhamos um para os outros e concordamos.
Essa era a teoria mais convincente até ali. Entre risadas e teorias absurdas, o tempo simplesmente voou. Nem percebemos as 2 horas se passarem. Chegamos então perto de um pequeno riacho, sentamos para descansar e beber água. O Léo ainda estava pensativo, olhando para o horizonte com a mente longe. Foi quando eu olhei para ele e disse: Filho, talvez a verdadeira história seja outra. Ele me olhou curioso e perguntou: Qual você acha que é a história, pai? Eu apontei de volta para a trilha e falei: Talvez uma família estivesse passando por aqui, muito cansados. E ali, na calmaria do riacho, nós visualizamos a realidade. Uma família real, fazendo exatamente a mesma trilha que a gente. Provavelmente era a primeira vez deles ali. Tinham andado muito, estavam suados, com calor, e a criança deles também reclamava, dizendo que não aguentava mais. A mãe encostou perto daquela cerca para descansar, tirou a máscara por um segundo para respirar o ar puro da chapada, conversaram, beberam água, olharam a beleza da paisagem. Mas, quando foram embora, acabaram esquecendo aquela máscara ali, e a máscara ficou ali, sozinha, balançando. Não era uma história de alienígena, nem de cientistas, nem de cowboys, apenas uma família igual a nossa. E naquele momento, olhando para o Léo, entendemos o verdadeiro significado daquele dia. Aquela máscara ali na cerca não era apenas lixo esquecido, ela era um sinal. Ela nos lembrava que o mundo inteiro tinha passado por um período extremamente difícil, doloroso e cinzento. Mas também lembrava que as pessoas não tinham desistido. Elas continuavam caminhando, viajando, explorando, sorrindo e, acima de tudo, contando histórias para proteger quem amavam. O Léo olhou para o vale, ouviu o vento soprar mais uma vez e disse: Acho que a máscara ficou ali, esperando a gente imaginar histórias sobre ela. Sorrindo, respondemos. Então ela conseguiu exatamente o que queria. Nós voltamos a caminhar, deixando a máscara para trás, mas levando com a gente todas aquelas histórias e aquela conexão guardadas para sempre com a gente. E você? Qual foi a história mais bonita ou louca que você inventou para vencer o cansaço de um dia difícil? Conta pra gente aqui nos comentários. Se gostou dessa crônica, se inscreve no canal e até a próxima jornada.